sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor, que me comprou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, eterno amor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és digno, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável,
enche-nos, Senhor, desse amor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar Deixa eu falar algo importante com você. O que motiva você a ofertar ao Senhor? Ah, pastor, o que me motiva é a igreja. Quando eu vou à igreja, eu fico empolgado, eu fico feliz, então eu oferto ao Senhor. Ah, pastor, o que me motiva é ver a igreja fazendo obra social. Poxa, quando eu vejo os irmãos ali, sei lá, se doando, compartilhando o pão, servindo ao necessitado, isso me motiva e eu oferto ao Senhor. Outra pessoa pode pensar assim, o que me motiva é saber que a igreja que eu estou é uma igreja séria. Então eu oferto porque eu sei que os recursos ali vão ser usados da forma correta. Tudo isso é importante, tudo isso é muito, muito bacana, é legal. Mas essa não é a motivação correta para você ofertar ao Senhor. A motivação correta para você ofertar ao Senhor é sempre o amor. É o amor que move todas as coisas na sua vida, na sua igreja. É o amor que é a motivação e tem que ser fundamental da nossa vida. Porque se você faz qualquer coisa sem amor, Paulo fala isso lá em Coríntios 13, isso não tem valor algum. Não importa, talvez você seja um grande ofertante na igreja que você congrega, mas você faz isso por uma motivação, talvez até por temor. Se eu não ofertar, Deus não vai me abençoar, vai me castigar e tal. Não. Eu queria trazer um ensino para o seu coração muito importante nessa noite. Tudo que nós fazemos, sim, sempre tem que ser feito na medida da fé. Mas quando diz respeito a ofertar na igreja, a motivação principal para ofertarmos na igreja tem que ser o amor. O amor é a base, o amor é o fundamento da sua motivação. Tem que ser a sua motivação principal. Porque quando você ama o Senhor, quando você ama a sua igreja, quando você ama os seus líderes, quando você ama a obra de Deus, você doa de uma forma consciente. Você doa de uma forma inteligente. Você doa de uma forma poderosa. E aquilo que você faz gera fruto no mundo espiritual. Por isso eu quero convidar você nessa noite. Aqui embaixo está passando aqui o Pix, está passando aqui a conta da igreja, tudo direitinho. Oferte com amor, oferte com graça, oferte com entendimento, mas oferte sabendo que quando você abençoa e você dá, você compartilha o que você tem, o Senhor cuida de você de uma forma extraordinária, sobrenatural. Na semana passada, nós tivemos necessidades. Nós precisamos pagar esse lugar. Nós precisamos
honrar com os nossos compromissos. Nós precisamos pagar os funcionários, nós precisamos manter a obra de Deus, nós precisamos dar condições para outras pessoas sobreviverem. Vocês não têm ideia do que nós investimos essa semana na vida de pessoas que estavam precisando de alimento, precisando de remédio, precisando de ajuda, precisando de tudo. Quando você oferta, o seu amor alcança essas pessoas. É isso que você faz. Você não dá dinheiro para o pastor, para a igreja. Não. Quando você oferta, você compartilha o seu amor. E esse amor compartilhado abençoa vidas. Deus abençoe a sua vida. Olá, queridos, graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês hoje à noite uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração. Creio eu, vai colocar no seu coração também. Quem nunca ouviu aquela canção, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. É sobre esse capítulo de Josué, no capítulo 6, que nós vamos ministrar nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 6, e é essa história, a história da conquista da cidade de Jericó. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Você é meu convidado, nosso convidado, para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus no seu coração e ser marcado por essa palavra de uma forma muito especial. Por isso, Josué, capítulo 6, nós lemos assim a história. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava da cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai, rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro adiante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas, iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando uma vez, e entraram no arraial e ali passaram a noite. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor, iam andando e tocando as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia e voltaram para o arraial, e assim fizeram 7 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema,
para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, até o gado miúdo e o jumento. Porém, Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Aleluia! Vamos orar nessa noite. Vamos clamar ao Senhor para que a sua palavra encontre guarida no nosso coração e que Ele traga entendimento e revelação do mais altos céus, para que a nossa fé seja fortalecida, seja abençoada e ela possa prosperar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Tempo de guerra, tempo de luta, tempo de oração, tempo de dedicação à oração, ao clamor, a tudo aquilo que diz respeito às disciplinas espirituais. Feche seus olhos comigo e vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Pai amado, nós nos reunimos aqui nesse lugar, eu aqui, os irmãos em casa, protegidos na sua casa, como aquela prostituta estava guardada na sua casa, os meus irmãos estão nesta noite guardados em suas casas. E eu oro pela vida deles. Eu oro de uma forma toda especial pela vida dos meus irmãos, de maneira que não falte, ó Deus, a essas pessoas, a essas casas, as mais altas e ricas bênçãos dos céus. Deus, se tiver alguém angustiado nessa noite, que por meio desta palavra, essas pessoas sejam fortalecidas. Eu quero repreender, na autoridade do nome de Jesus, toda angústia, todo ataque do maligno na emoção dos meus irmãos, na alma dos meus irmãos, para que a palavra do Senhor não encontre realmente, não cumpra o seu propósito no coração dos meus irmãos. Eu quero abençoar os meus irmãos nessa noite e dizer para eles que essa palavra irá trazer poder, irá trazer segurança, irá trazer fé ao coração dos meus irmãos, porque é isso que o Senhor quer fazer quando a sua palavra é ministrada no nosso coração, gerar fé no nosso coração, fé que faz coisas impossíveis acontecerem, fé que faz remover obstáculos intransponíveis da nossa vida. Fé que faz com que coisas cresçam, que aquilo que não existe passe a existir na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa encontrar guarida no coração dos meus irmãos de uma forma extraordinária e poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Então, amados, que texto tremendo nós acabamos de ler. A palavra de ordem hoje é lockdown. Esta é a palavra de ordem hoje. É a palavra que nós mais ouvimos hoje, lockdown. Ou seja, fecha tudo. E esse texto ele é tão atual porque ele trata de algo semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. E olha o que diz o primeiro texto, o primeiro versículo do capítulo 6 de Josué. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Isso é o quê? Lockdown. Tudo fechado em Jericó. Tudo travado. Tudo completamente fechado. Porque aquela cidade estava num lockdown. Estava numa situação de sítio. Israel estava do lado de fora, o povo do lado de dentro. Nós não conhecemos os detalhes de como vivia aquele povo de Jericó, o que eles faziam, como era a sua cultura, como era a sua religiosidade. Nós não temos muitas informações a respeito disso, mas sabemos que aquela cidade foi alvo de um ataque violento do povo de Deus. O povo de Deus entrou ali naquela cidade e destruiu aquela cidade quase que por completo. Né? Então, o relato bíblico nos fala que apenas uma família sobreviveu naquele lugar. E é a família da Raabe.
da mulher que creu no Senhor, da mulher que confiou no Senhor. O que fala, o que essa história de Josué, o que a conquista de Jericó traz ao nosso coração nessa noite? Essa é uma história de fé, essa é uma história de confiança em Deus, nos mínimos detalhes. Eles aqui confiaram no Senhor de forma plena. Essa história, a conquista de Jericó é, na verdade, a manifestação mais plena da fé daquele povo. Porque essa história está repleta de detalhes. E Jericó está totalmente fechada, porque está completamente cercada pelo povo de Deus. Eles recebem uma estratégia de Deus, uma estratégia muito simples, como são as coisas de Deus para nós, muito simples, sabe? Note que as estratégias de Deus para nós são sempre muito simples. Olhe por isso, busca ao Senhor, se quebrante, abra mão muitas vezes dos seus direitos, dê outra face, né? Se humilhe perante o Senhor, leia a palavra, ore, clame, adore. São sempre coisas muito simples que Deus estabelece para nós, mas são sempre coisas muito efetivas também. É importante deixar claro para você que, embora as direções de Deus sejam simples para as nossas vidas, são direções efetivas para nós. E assim foi para eles. Então Deus dá uma direção. Olha, pegue aí os sacerdotes, pegue a arca do Senhor e vocês, durante 6 dias, vocês vão dar ali uma volta em volta de Jericó. E os sacerdotes vão tocar as buzinas. E nós vamos rodear aquela cidade. Nós vamos acampar ao redor daquela cidade. Mas ninguém vai falar absolutamente nada, nem um pio. Eu fico imaginando se eu estivesse lá. Eu ia ficar com vontade de falar alguma coisa, de conversar. Ninguém conversava, ninguém falava nada, não era hora de falar, não era hora de conversar, não era hora de nada. As pessoas estavam completamente em silêncio. E elas então rodeavam ali ao redor de Jericó. Os sacerdotes tocavam as buzinas e as pessoas ficavam em silêncio, ouvindo o que estava acontecendo, ouvindo a estratégia de Deus. Algo absolutamente maluco se a gente for pensar de forma humana. O que uma buzina pode fazer contra uma muralha? O que um grupo de pessoas perambulando ao redor de uma cidade com uma caixa na mão pode fazer contra uma cidade que tem muros poderosos, muros duplicados? Na verdade, eram dois muros. Jericó era uma cidade tão fortificada, talvez a mais fortificada da história da conquista da Terra Prometida, porque ela possuía um muro interno e um muro externo, e entre os 2 muros havia uma separação. Era uma cidade muito bem fortificada, muito bem planejada, muito bem construída. Então, o que homens passeando ali ao redor da cidade, tocando umas buzinas de chifres de carneiro, podem fazer contra essa cidade, sendo que ela está completamente fechada ali? O que eles podem fazer? E é isso que eles fazem. E o que eles fazem? Eles creem. A história da conquista de Jericó não é nem tanto a história de uma grande batalha, no sentido de que os guerreiros de Israel, eles foram surpreendentemente valentes, eles foram corajosos, eles foram arrojados, eles se mostraram habilitados para a batalha, eles tinham uma capacidade extraordinária. Sabe aqueles filmes americanos que a gente assiste de vez em quando, que o camarada não é bom na luta, não é bom no karatê, não é bom no jiu-jitsu, nem nada, mas de repente ele encontra um mestre, ele começa a treinar com aquele mestre, ele passa lá, 6 meses, 1 mês, 2 meses treinando, e de repente ele vai desafiar o seu opositor e ele vence. Pois é, essa não é a história do povo de Israel. Não tem nada a ver com isso. Essa não é a história da habilidade dos guerreiros de Israel. Não. Essa é uma história de fé, de confiança no poder de Deus. Porque aqueles homens rodeando a cidade,
em silêncio, apenas os sacerdotes tocando a buzina. No 7º dia acontece algo extraordinário. Durante 6 dias eles rodeiam a cidade e os sacerdotes tocam a buzina. Todo mundo está em silêncio. Mas no 7º dia Josué dá uma estratégia, dá uma direção diferente para eles. Josué diz o seguinte: nós vamos rodear a cidade hoje. Nós vamos acordar bem cedo e nós vamos rodear a cidade hoje. Nós vamos rodear agora 7 vezes. E na 7ª vez, quando os sacerdotes tocarem as buzinas, vocês vão gritar, mas vocês vão gritar com toda a força do coração, do ser de vocês. Vocês vão gritar de uma maneira, vocês vão dar um brado tão grande, tão poderoso, que nós vamos abalar as estruturas dessa cidade. E eles fazem isso. Eles, no 7º dia, então, eles acordam bem cedo, eles madrugam praticamente, e eles rodeiam a cidade 7 vezes. Os valentes estão na frente, juntamente com a arca. Os sacerdotes que estão tocando a buzina estão atrás da arca, o povo está atrás dos sacerdotes, e agora eles então tocam a buzina, e Josué diz assim: é agora, gritem, bradem, e eles gritam, e eles bradam, e as muralhas de Jericó vão ao chão, caem as muralhas de Jericó, por causa do poder sobrenatural de Deus. Não foi nenhuma ressonância, não foi nenhum terremoto. Os conservadores dizem o seguinte, que assim como aconteceu lá no Rio Jordão, houve um terremoto, foi uma sorte. Eles estavam ali no lugar certo, na hora certa, e foi um terremoto lá no Rio Jordão, foi um terremoto ali em Jericó, e eu fiquei pensando, que povinho de sorte, toda hora tem um terremoto para arranjar a vida desse povo. E não é isso, não é sorte, é Deus, é o Senhor na vida deles, é a fé manifestada em atitudes práticas. É isso que é importante que você saiba nessa noite a respeito da conquista de Jericó e que tem a ver com a conquista, tem a ver com a direção de Deus para a sua vida também. Nós precisamos fazer com que a nossa fé se torne em algo prático na nossa vida. É importante que você entenda a direção de Deus. É importante que você saiba da direção de Deus. É importante que você conheça os detalhes a respeito da vitória, da bênção, daquilo que o Senhor quer estabelecer, daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E você então creia nisso, mas não somente creia, é importante que a sua fé se torne em algo prático, de maneira que, quando o Senhor falar, você vai fazer exatamente aquilo que o Senhor falar. Foi isso que aconteceu aqui. Esta é a história, ou este é o resumo da história da conquista da terra de Jericó, da terra prometida, das cidades de Jericó. Uma cidade poderosa, de muros poderosos. Mas, diante da obediência, diante da fé, aqueles muros caíram, e foi exatamente isso que Jesus disse lá no Novo Testamento. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a esses montes, ou a essas pedras, ou a esses muros, ou a esses obstáculos, saiam daqui e vão para lá, e vão para longe de mim. Que coisa tremenda! Foi exatamente isso que aconteceu em Jericó. Eles não olharam para as muralhas, eles não olharam para os muros, se eram fortificados, se eram duplicados, se eram altos, se eram grandes, se eram poderosos, se eram intransponíveis. Eles não olharam para nada disso, eles apenas creram no Senhor, eles apenas usaram daquilo que Deus estava falando com eles, eles apenas se apropriaram daquilo que Deus estava falando com eles e colocaram as palavras do Senhor em prática, de forma prática. Eles obedeceram ao Senhor, tudo que Deus falou, eles obedeceram. Tudo que Deus disse para eles fazerem, eles fizeram, eles obedeceram, eles fizeram de forma obediente. Nós encontramos em Moisés um episódio assim também. Logo quando eles saíram do Egito, eles estavam na península do Sinai, e Faraó vinha atrás, e Deus fala com Moisés assim: olha, diga o povo que marche, entrem no mar. E o Senhor abriu aquele mar poderoso, e eles entraram, e ali é o único momento onde o povo de Deus não reclama, e eles então obedecem perfeitamente ao Senhor, e por conta disso, eles experimentam um grande milagre. Todo milagre é precedido pela obediência. Guarda isso no seu coração nessa noite. Todo milagre
é precedido por atitudes de obediência. Se você não entender isso nessa noite, você não vai experimentar milagres, porque você vai tentar agir, tentar fazer na sua força, tentar fazer no seu jeito, tentar fazer na sua capacidade, na sua inteligência, tentar fazer de forma natural. E de forma natural, as coisas de Deus não são discernidas. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, eles discerniram o que o Senhor estava falando. Eles entenderam no coração o que o Senhor estava falando. Deus estava com eles. Não foi uma ação natural. Não foi uma ação comum aqui. Não foi algo do homem. Não foi uma estratégia humana aqui. Não foram recursos e habilidades humanas aqui. Mas foi algo sobrenatural. Foi algo de Deus aqui. Esses muros não caíram pela força do povo. Esses muros não caíram pela força das buzinas. Esse muro não caiu por uma questão meramente de ressonância, meramente humana, natural, de alguma coisa que eles descobriram, alguma estratégia. Não. Não foi isso. Não é verdade. E lá em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos assim: pela fé, os muros de Jericó caíram. Tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com a sua palavra. Tudo tem a ver com a sua presença. Tudo tem a ver com a manifestação. Tem a ver com o toque de Deus. Jericó foi completamente conquistada. Aquela cidade foi completamente destruída. E após a conquista de Jericó, Deus então atua naquela batalha, naquela cidade, dando aquela cidade como símbolo para toda aquela nação gentílica que estava ali, de que de fato Deus era com Josué. Note que aquela nação, todo aquele povo que estava ao redor, aquelas cidades e tantas outras que estavam ao redor de Jericó, eles ainda não tinham tido uma experiência, eles ainda não tinham visto de fato Deus agir no meio do povo. E Jericó é uma cidade estratégica do ponto de vista de Deus. Porque Deus poderia ter dito para o povo assim: vai para uma cidade pequena, vão lutar com uma cidade pequena para vocês adquirirem experiência, para vocês se habituarem agora, como o povo dessa terra luta, como eles vivem, como eles fazem e tal, mas Deus não fez nada disso. Deus falou assim: eu quero vocês lutando em Jericó, eu quero vocês conquistando em Jericó. Eu quero dar a vocês a cidade mais importante dessa região, que é Jericó. Quando Jericó caiu, toda aquela gente, todas aquelas nações todas que estavam ali, souberam que Deus era com aquele povo. E se o coração daquele povo já estava derretido antes de vencerem Jericó, muito mais agora, depois da conquista de Jericó. E Deus deu a eles um inimigo poderoso. Deus disse para eles: eu vou mostrar para vocês que eu estou com vocês. Eu não vou dar qualquer coisa para vocês, eu vou destruir Jericó. Eu vou dar Jericó, os seus valentes, os seus reis, eu vou colocar na mão de vocês. E foi exatamente isso o que aconteceu. Que cidade poderosa, mas que Deus poderoso nós temos. E a cidade poderosa ruiu diante de um Deus poderoso, onipotente, maior do que Jericó. Quem é você nessa noite? Quem é você nessa noite? Quando eu olho para esse texto de Jericó, da conquista de Jericó, de Josué, quando eu olho para esse texto de Josué, eu me identifico perfeitamente com essa realidade. Porque nós, assim como aquele povo, somos o povo da fé. O povo que crê, o povo que compreende que, embora nós estejamos vivendo tempos muito difíceis, e similar à situação de Jericó, um lockdown hoje também,
embora nós estejamos vivendo um tempo muito difícil, muito complicado, nós temos um Deus que é maior do que qualquer circunstância que nós podemos passar. Deus é maior. Deus é maior do que suas dificuldades. Deus é maior do que os seus temores. Deus é maior do que as suas preocupações. Deus é maior do que as suas limitações. Deus é maior do que a sua escassez, a falta. Deus é maior. Deus é maior do que tudo. Todas as lutas que você está enfrentando, o Senhor é maior. Deus era maior do que Jericó. Embora fosse uma cidade grande, poderosa, fortificada, Deus era maior e ele tinha entregado aquela cidade nas mãos de Josué. E eu creio que o Senhor está trabalhando também, dando direção, dando sabedoria, dando conhecimento, dando estratégia para você, para gerar no seu coração uma fé tão absoluta, uma fé tão poderosa, não a fé mística, sabe? Não a fé da boa cumba, que você tem que de repente fazer alguma coisa, dar alguma coisa para Deus, fazer alguma mandinga, alguma coisa nesse sentido, a fim de que Deus talvez possa agir a seu favor. Não, nada disso, sabe? Nada disso. Mas Deus está trabalhando, Deus está forjando o seu coração e gerando no seu coração uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, uma fé poderosa, uma fé que tem a mesma graça e a mesma unção do próprio Senhor para dar ordem às coisas que estão dentro da vontade de Deus e essas coisas acontecerem. Você está preocupado, você está com seu coração abalado nesses dias, você está temeroso, você está aflito, as coisas estão tomando uma proporção muito grande na sua vida. Então olha para mim em nome de Jesus e creia que Deus é maior do que a sua aflição, Deus é maior do que o seu temor, Deus é maior do que a escassez, Deus é maior do que a perda de salário, Deus é maior do que toda a perturbação, todo o ataque do inimigo contra você, Deus é maior do que a ansiedade que tenta tomar conta do seu coração, Deus é maior do que as suas angústias interiores, Deus é maior do que a depressão que está batendo a porta da sua casa, da sua família, Deus é maior do que a Covid-19, Deus é maior do que tudo que você possa pensar ou imaginar, porque Ele é o soberano de toda a terra. Ele é o soberano da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o dono da sua vida. Você está guardado, você está guardada nas palmas das mãos do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor e é crendo que você vai derrubar os seus inimigos. É crendo, é ouvindo a direção de Deus, é ouvindo a voz de Deus. Essa voz que gera uma fé sobrenatural no nosso coração. É ouvindo a voz de Deus, é crendo na voz de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é crendo na palavra de Deus que os seus inimigos cairão. E eles serão envergonhados em nome de Jesus. Toda ansiedade baterá em retirada, depressão, toda angústia, toda escassez baterá em retirada em nome de Jesus, porque o Senhor está com você, da mesma forma que o Senhor preparou Josué para entrar naquela terra, o Senhor está preparando o seu coração, está forjando o seu coração, gerando uma fé no seu coração, algo novo, algo que não tem a ver com estratégia humana, nem sabedoria humana, mas gerando algo novo no seu coração, para que você possa possuir e entrar na terra, para que você possa pisar os seus inimigos espirituais, emocionais, físicos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem é você? Quem é você? Alguém que Deus está preparando, gerando uma fé sobrenatural no seu coração. Josué tinha um povo extraordinário, um povo que creu. Nós somos esse povo, a igreja. A igreja é o corpo. A igreja é a família de Deus. Nós somos o povo que crê. Nós somos o povo que confia no Senhor. Nós somos o povo que tira os olhos da tempestade e coloca em Jesus. Nós não olhamos para a tempestade, nós olhamos para Jesus. Nós somos o povo que percebe o agir de Deus. Nós somos o povo que tem um irmão mais velho
que já fez tudo por nós, que já derrotou os nossos inimigos, que já nos deu a sua graça, a sua palavra. Nós temos um irmão mais velho que voltou para o Pai, que está intercedendo por nós e deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, nos consolando, nos orientando. É o Paráclitos de Deus, ou seja, é o nosso ajudador, é o nosso advogado, é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o Senhor dentro de nós. Nós somos o povo que tem a presença do Senhor. Nós temos a grande bênção de ter a presença do Senhor no nosso meio. Então não tem notícias ruins, não tem rumores, não tem, notícias que podem abalar o nosso coração, a nossa fé, porque nós estamos firmados, fundamentados na palavra do Senhor. É isso que eu queria dizer para o seu coração nessa noite. Jericó caiu, Jericó era grande, Jericó era poderoso, aquele povo não tinha condições de ganhar aquela batalha, mas o Senhor estava com eles. Talvez você não tenha condição de ganhar as suas batalhas, mas o Senhor está com você, e por isso você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Comece a profetizar na sua casa, comece a crer na sua casa, creia na sua família, creia, somente creia, e você vai ver a glória de Deus na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua vida, no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua vida espiritual. Creia de todo o seu coração, porque o Senhor é contigo, Ele está à sua frente. A arca era símbolo da presença de Deus, e o seu coração é o lugar onde a presença de Deus habita. Creia somente, creia no Senhor, e o Senhor estará operando maravilhas. É isso que ele disse para Josué: eu vou operar maravilhas no meio de vocês. E é isso que ele está fazendo conosco também hoje. Deus está operando maravilhas na igreja, nesse tempo, no nosso tempo, na nossa vida. Não são as dificuldades financeiras ou qualquer outras, emocionais, sentimentais. Não são essas dificuldades que vão impedir da gente conquistar, da gente sair desse deserto que nós estamos enfrentando e entrar na terra prometida. Pela fé, os muros de Jericó caíram. Tudo que acontece na nossa vida de importante é sempre pela fé. É sempre a manifestação daquilo que nós não vemos, que nós não sabemos, que estão distantes, mas que estão já bem consolidadas dentro do nosso coração. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, as certezas das coisas que se não tem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que nós esperamos, amados? Nós esperamos a redenção, nós esperamos a manifestação do Cordeiro, do Senhor dos Senhores, mas essa manifestação já é uma realidade, já é algo visível na nossa vida. Olha as mudanças que Deus já fez na sua vida, na sua família. Olha as coisas que Deus já fez na sua casa. Olha as coisas que Deus já fez através de você, em você, apesar de você. Olha para isso. Quantas coisas grandiosas, tremendas Deus já fez. E Ele vai continuar fazendo. Não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Não tem nada que possa atrapalhar o agir de Deus. Não tem doença, não tem lockdown. Estava tudo fechado, mas o Senhor entrou. Estava tudo travado, mas o Senhor entrou. Eles simplesmente seguiram a direção de Deus. Qual é a direção de Deus para a sua vida hoje? Qual é a direção de Deus para nós, como povo de Deus? Deus está nos dizendo, nesse tempo, que nós vamos experimentar uma grande colheita. As pessoas estão sedentas de Deus. Diferente de Jericó, que o povo estava querendo entrar, mas a cidade estava trancada. A diferença hoje é que o povo está querendo vir para a igreja. As pessoas estão sedentas, as pessoas estão com fome e com sede de Deus. E nós vamos experimentar uma grande colheita, nós vamos experimentar um grande mover de Deus. Nós precisamos nos preparar para esse tempo, porque as pessoas vão vir, os frutos vão aparecer. E nós vamos ver como Deus está fazendo algo grande nesse tempo. Para muita gente,
esse tempo de lockdown é um tempo de perder dinheiro. Tem muita gente que só está pensando nisso. Mas para o Senhor, esse tempo de pandemia, de lockdown, das coisas, sabe, estarem difíceis, vai ser um tempo de crescimento da igreja, de fortalecimento da igreja, da fé, de consolidar a nossa relação com o nosso Pai Celestial, que trabalha de uma forma sobrenatural. Você só chegou até aqui porque Deus está cuidando de você de uma forma sobrenatural. Você tem que sair para trabalhar. Talvez você trabalhe em um hospital, como a minha esposa trabalha na área da saúde. Essa semana ela estava na linha de frente. E cada vez que ela sai, cada vez que ela volta, é um milagre de Deus. É um milagre. Talvez você trabalhe na rua, tendo contato com todo tipo de gente. Quando você volta para casa, é um milagre de Deus. Talvez você esteja desempregado e você não tem trabalho nenhum, mas você está aqui ouvindo a pregação. Isso é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Porque todas essas circunstâncias difíceis vão apenas forjar um tempo bom na sua vida, onde o Senhor vai ministrar no seu coração e vai te dar a terra prometida, vai te abençoar. Deus está preparando você para receber uma grande bênção, uma grande provisão espiritual. Talvez essa provisão espiritual venha acompanhada com uma bênção material. Talvez venha acompanhada com um emprego novo. Talvez venha acompanhada com um salário melhor, uma mudança de trabalho, não sei. Mas o que eu sei é que por trás de todas essas coisas, o que Deus está forjando em você é um homem interior mais forte, mais ligado a Ele, mais dedicado ao Senhor. Você quer possuir a terra? Você de fato quer viver um tempo novo de milagres? Você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Creia no que Deus está falando nesse tempo. Creia, ouça e creia no que Deus está falando nesse tempo. Deus está cuidando de você hoje. Deus está fortalecendo aqui a sua fé. Você não vai perecer. Você não vai tombar. Você não vai cair. Porque o Senhor está cuidando de você. O seu Pai Celestial sabe de tudo o que você precisa. E Ele está sustentando, cuidando, abençoando você. Jericó vai cair. As suas dificuldades, elas vão cair. A escassez vai passar. O deserto que você está passando vai ficar para trás. Ele vai ficar para trás. Mas a sua vida vai ser completamente diferente a partir do momento que você entender que andar pela fé significa tirar o olho da tempestade, tirar a visão das circunstâncias difíceis e olhar simplesmente para o autor e consumador da sua fé, da sua vida, o Senhor Jesus. Deus está cuidando de você. Tudo que você é e o que você faz, por trás disso tudo, tem um cuidado sobrenatural de Deus. Feche os teus olhos nessa noite e vamos orar juntos. Creia, creia. Simplesmente creia. Pai querido, em nome de Jesus, nós tomamos posse da terra prometida nessa noite. A nossa Jericó. Pai, nós vamos atravessar esse momento. Nós vamos entrar na bênção, entrar na terra prometida. Não tem lockdown, não tem nada que resista, ó Deus, a presença do Senhor, a direção do Senhor. Nós estamos vivendo dias assim, como Josué. As coisas estão fechadas, as portas estão fechadas na nossa frente. Mas à nossa frente tem a presença, a arca do Senhor. Obrigado porque o Senhor é conosco. E o Senhor prometeu isso em Mateus. Eis que estou convosco todos os dias. E eu creio, Senhor, que pelo fato do Senhor estar conosco,
nós vamos experimentar grandes milagres, algo sobrenatural do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é quem nos fortalece. O inimigo não vai nos sucumbir, a doença não vai nos tragar, a morte não vai, ó Deus, nos tomar, porque o Senhor está cuidando de nós. Assim como Pedro, que estava descendo naquelas águas e disse: Senhor, socorre-me, porque ele tinha tirado os olhos do Senhor. Muitas vezes nós estamos assim também: Senhor, socorre. Eu queria pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor possa estender a sua mão, ó Pai, e levantar aquele que está abatido, aquele que está oprimido, aquele que está cansado, Senhor. Oh Deus, aquele que está cansado, fortaleça o meu irmão. É o que eu oro ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que de uma forma sobrenatural você possa experimentar, conhecer, viver de forma prática a sua fé e entrar na terra prometida, naquilo que o Senhor prometeu para você. Deus prometeu grandes bênçãos para você. Deus prometeu para você, assim como prometeu para mim. E as suas promessas não falham. Deus abençoe a sua vida. Na multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, surge a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.